Fala galera, tudo bem com vocês? Serginho aqui falando. Está começando aqui mais um episódio super especial do canal 6 e Byte. Super especial mesmo para mim e para o Daniel aqui. Estamos nada mais nada menos do que dos estúdios aqui do Itaú Unibanco na Faria Lima. Então a gente está muito feliz aqui com essa oportunidade de estar gravando para vocês. Em primeiro lugar, fazer minha audiodescrição. Eu sou o Sérgio, um homem negro, careca, uso óculos preto, barba um pouquinho por fazer. Estou usando uma polo preta, uma calça jeans escura e um tênis ali meio azulado, tá bom? Antes de mais nada, não se esqueçam sempre, se inscrevam no canal, ative o sino para vocês receberem ali as notificações de cada episódio que a gente está gravando, né? A gente sempre fala aqui, né? Cada episódio, cara, é um nível de aprendizado diferente. A gente leva muito conhecimento para as pessoas e a gente também, com isso, vai adquirindo muito conhecimento, tá bom? Temos ali o grupo de vagas no WhatsApp, estamos beirando ali as 900 pessoas nesse grupo de vagas, então convidamos a todos que não entraram, entrarem. Um ambiente super colaborativo. Se você está buscando ali novas oportunidades de trabalho, se você está ali recrutando, ou se você quer só realmente saber como o mercado está, aí é o lugar para você. Entre lá, torne-se nosso ambiente super colaborativo. Beleza? Estou aqui. E aí, Daniel? Olha só, né? Eu canto aquela música, Aonde Nós Chegou, né? Então, veja aí onde nós chegamos. Estamos aqui, pô, super convite da galera, né? E até para falar também, muito legal, porque trabalho aqui no Itaú Unibanco, sou um creator aqui, o Itaú Creator do Itaú Unibanco, né? Isso nos possibilitou estar aqui para falar com duas pessoas super especiais, e é onde a gente sempre fala, né, Daniel? A gente só leva para o canal pessoas que a gente conhece, que a gente admira o trabalho e que a gente sabe que vai levar assuntos ali que sejam relevantes, tanto para a gente quanto para o nosso público. E aí, como é que você está? Tudo bem? Tô sentindo você meio nervoso, cara. Fica tranquilo, Só tá? um Vai dar tudo pouquinho? certo. Só um pouquinho, né? Faça sua audiodescrição. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel, tenho 41 anos, sou um homem branco, tenho cabelo escuro, preto, barba um pouquinho para fazer. Estou com uma camiseta preta com uma estampa, calça azul marinho e tênis cinza. Sérgio, acho que é uma honra, que é o que você cantou aí, né? Você tentou cantar e você tem um dom para cantar. É uma honra estar aqui, né? Acho que eu sou a pessoa que é fora da caixinha aqui. Eu vou estar aqui hoje mais para aprender, acho que do que para ensinar. E hoje não vai ser diferente, né? Ó, tá até embargando a voz. Não vai ser diferente. Acho que a gente está com duas pessoas aqui para não deixar passar, né? De altíssimo nível, né? Então acho que a gente tem tudo aqui para bater um excelente papo e para falar de uma coisa que mexe muito com o pessoal. Mexe muito com o profissional, né? Nem tanto não, mais com o pessoal e com o profissional também, que é carreiras. Então, vamos lá e vamos ver o que vai dar essa conversa aqui. Eu tenho certeza que vai ser mais um dia aqui, ó, uma hora e pouquinho de muito aprendizado, né? Carreiras, eu brinco muito, eu falo com o Daniel e com o Wally, assim, a gente fica muito feliz que cada episódio que a gente faz aqui os nossos convidados, cara, nosso nível de network aumenta muito, a galera tá perguntando, a galera tá gostando demais. As nossas lives que a gente começou a fazer ao vivo também, o pessoal tá curtindo bastante. Só que aí, né, nossas caixas enchem ali de pessoas chamando, principalmente quando a gente traz pessoas aqui do Itaú. É impressionante, acho que esse movimento que o banco está fazendo de mostrar aqui como que é por dentro da nossa cozinha, como que a gente constrói produtos, o que a gente tem de tecnologia, né? Então a gente trouxe aqui duas pessoas para falar de carreiras, não só do Itaú, mas carreiras em geral, pessoas que entraram aqui no banco também, com muito mérito. Então vamos começar apresentando a nossa convidada, a nossa primeira convidada aqui, que é a Tamires, né? Vulgo Tamis, a gente vai chamar de Tamis aqui, a gente não tem aqui muita... aqui é bem descontraído o papo. Tamis, seja muito bem-vinda, obrigado por Muito ter obrigada. aceitado participar aqui com a gente e fale um pouquinho sobre você.
Bom, queria começar agradecendo vocês. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer enorme aqui falar sobre carreira, mas vou começar falando um pouquinho de mim. Então, bom, eu sou a Tamires, mas fiquem à vontade para me chamar de Tamis, como todo mundo chama aqui. Fazer minha audiodescrição, sou uma mulher negra, tenho 1,67, cabelos longos, pretos. Hoje eu estou vestindo uma camisa preta com o símbolo do Itaú em laranja, uma calça preta, um tênis branco e uma jaqueta laranja com um tom aqui do Itaú e o símbolo do Itaú também. Vestida dos pés à cabeça de Itaú. Você viu que Muito youtuber. muito youtuber, né? Ô, Tamis, pra gente começar aqui a esquentar, quem é a Tamis em um tweet, hein? Meu Deus, não estava preparada para essa pergunta, mas uma mulher paulistana de 31 anos, cheia de ambições, geminiana nata, faladeira, curiosa. Eu acho que é um pouquinho disso. Amante de gente do bem, de boas conversas e de muito aprendizado. Tá vendo? Foi fácil. Foi Ela fácil. tava tão nervosa, Não né? estava preparada, né? Nem sabe, tá vendo, né? Quando começa, aí já desencana, né? Bom, apresentar nosso convidado aqui, uma pessoa que não tem nem o que falar, um super querido aqui. Foi uma das pessoas que, quando começou o programa Itaú Creators, me mandou uma mensagem, até desacreditei. Ele falou, poxa, você foi convidado a participar aqui do Itaú Creators. Quando ele falou, achei que é trote, tá me confundindo com alguém, né? Mas desde então a gente vem tendo muita conexão, a gente vem conversando bastante. É uma pessoa assim super engajada também, principalmente no LinkedIn, posta um conteúdo ali muito relevante. Cada post que o cara faz ali, Daniel, 300, 200 curtidas, vários comentários. Isso é muito bom, né? Porque ele tem um poder bem bacana de engajamento. Seja muito bem-vindo, Wally, mais uma vez, cara. Obrigado por ter topado esse papo. Que moral com essa apresentação, tá me sentindo. Muito bom. Muito obrigado aí pelo convite. O Sérgio é um dos nossos creators, do Itaú Creators, que é o nosso programa de influenciadores internos lá no Itaú. E aí essas pessoas criam conteúdos ali e a gente engaja elas na marca do Itaú. E essa é uma das ações que a gente está fazendo aí também dentro do programa, né? Esse patrocínio aí indireto do podcast de vocês. Mas eu queria muito agradecer a oportunidade, assim, de estar aqui. Acho que foi uma ideia de vocês, uma iniciativa de vocês. Acho que eu só entrei para somar, mas muito feliz. Quem sou eu? Eu sou o Alim, eu tenho 22 anos, eu sou estagiário aqui no Itaú, já tenho 1 ano, sou da área de marca empregadora. E aí tem que me falar em um tweet também? Quem é o Wally no tweet? Sua audiodescrição também. Minha audiodescrição, perdão. Eu sou um homem branco, eu tenho cabelos, no momento estão loiros, mas está crescendo a raiz. Mas são loiros, curtos. Eu uso um óculos retangular, óculos de grau. Tenho um bigodinho, uma barba por fazer aqui uma espécie de cavanhaque. Estou usando uma camiseta preta com o símbolo do Itaú aqui no peito. Uma jaqueta marrom claro, uma bermuda de animal print, uma oncinha, e um tênis bege com uma meia na canela branca. E quem é o Wally em um tweet? Isso é muito difícil, cara. Tipo, quem que eu sou? Eu vou imitar a Tami. Eu sou um homem com ambições, eu tô brincando. Eu acho que um paulista de 22 anos, pai de 2 gatinhos, um publicitário em formação, adora filmes de terror, não sei, adoro a música, sou muito fã de música pop, adoro funk, e acho que é isso. Boa. Viu, Enadão? Estavam todos com medo e quando fala, começa a falar Tá rápido, vendo? né? Não doeu. Foi que nem injeção. Normal. Vamos começar aqui nosso papo, então vamos começar pela Tami. Tami, assim, a gente queria entender um pouquinho da sua carreira. Como é que foi, assim, para você, assim, vir para essa área, né? Foi algo que você sempre desejou? Foi algo que rolou com o tempo? Como é que foi o início da sua carreira? Nossa, gente, falar sobre carreira para mim, como eu iniciei dizendo aqui, é sempre um prazer. Eu gosto muito de contar, de trocar sobre carreira, não só porque eu trabalho com isso, mas porque de fato sempre foi muito, agregou muito para mim. Então vamos lá, falando um pouquinho de como que eu chego até aqui. Nunca sonhei em ser recrutadora. O sonho da minha vida era ser militar. Então eu nunca
nunca almejei trabalhar com pessoas e trabalhar com carreiras, enfim. Então, eu saí ali do meu ensino médio lá em 2011, muito nessa perspectiva de, cara, eu preciso estudar para fazer o meu concurso e conseguir ingressar aqui na polícia. Estudei durante muitos anos para isso, até efetivamente passar. Mas no meu ano ali de aprovação, eu não consegui colocação, então eu consegui a minha aprovação, mas eu não fui colocada ali para poder, enfim, entrar na instituição, mas eu acho que Deus escreve certo por linhas certas e a gente que é torto e não sabe entender direito, né. Enfim, e aí no meio disso tudo, eu já trabalhava, mas eu sempre trabalhei na área da saúde, não tinha nada a ver com militar, com ser militar. Trabalhava ali com as frentes administrativas, então, olhando muito para a logística de profissionais que faziam atendimento dos pacientes e etcétera. No meio disso tudo, estudava para a polícia, porque, né, precisamos sobreviver, então eu tinha que trabalhar, não dava só para estudar. E aí, no meio disso tudo, eu falei assim: "Cara, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso fazer alguma coisa". Comecei a fazer psicologia, parei no meio do caminho por conta de grana e tudo mais, que é a realidade de muitas pessoas, né. Precisava trabalhar para pagar a faculdade, enfim, era aquela loucura. E aí eu peguei e parei a faculdade, aí teve esse lance da prova, tipo: "Putz, não consegui passar e tal, o que que eu vou fazer da minha vida agora?". E aí eu falei: "Cara, eu vou fazer gestão de recursos humanos e vou procurar", porque é uma faculdade rápida, tecnóloga, "e vou começar a procurar estágio, porque eu preciso de outro trabalho". Nessa época eu fiquei desempregada, enfim. Aí eu peguei ai gente, muito engraçado. E aí minha vida começou a ser transformada a partir daí, né. Então, comecei a fazer o tecnólogo e recebi a aprovação de um estágio em um outro grande banco. E aí, a minha carreira em recrutamento começou. Então, quando eu entrei lá, eu era um RH fora do RH. Então, eu tive o privilégio de atuar dentro de um departamento de experiência do cliente, aprendendo muito sobre UX, sobre produto, para depois aprender a recrutar. Então, eu acho que hoje esse é o meu grande diferencial. Então, eu de fato sei na prática o que as pessoas fazem, o que um designer faz, o que um content designer faz, o que uma pessoa de produtos faz, porque eu de fato vivi isso na prática. E aí eu falei assim, cara, eu acho que eu gosto disso aqui, hein? Muito legal. Tem comunicação, eu estou transformando a vida das pessoas, que isso para mim sempre foi um grande motivador, conseguir transformar a vida das pessoas. E aí eu fiquei lá durante 2 anos de estágio e a partir daí comecei a trabalhar com seleção até cair aqui no Itaú. Então, hoje eu não comentei, né, mas hoje eu sou recrutadora aqui no Itaú há quase 2 anos, então estou engatinhando, sou uma recém-chegada, não tão recém assim, mas sou uma baby tuber. Hoje eu cuido da diretoria de experiência e design aqui, então sou responsável por todas as carreiras que abarcam essa grande diretoria, todo o grande guarda-chuva, e também olho para as carreiras de produto aqui. Então, é um pouquinho resumidamente, é um pouquinho disso. Boa. Puta, excelente trajetória, né? Mas aí você pegou um gancho. Eu ia fazer essa pergunta depois, mas não tem como não fazer agora. Depois a gente passa para o Olin. Que você comentou que você estudou a parte de designer para entender como você poderia recrutar. Você acha que hoje, falando todas as tech recruiters, você acha que isso é fundamental? Porque assim, a gente vê muito, eu já fui muito abordado, aí a gente ainda é muito abordado, a gente está no mercado, né? Por mais que nós estejamos trabalhando, muito bem empregado, a gente tem o nosso LinkedIn, a gente tem nossos contatos, a gente acaba sendo abordado. E o que a gente vê hoje, eu converso isso muito com o Daniel, às vezes o que acontece é que algumas tech recruiters vêm com um script pronto, mas aí você começa a perguntar algumas coisas, elas não sabem responder. Então, pô, é só na entrevista. Você acha que isso seria um diferencial bem bacana que você tem? Você acha que as tech recruiters também, as recrutadoras, deveriam ter esse conhecimento também, essa gana de tentar aprofundar um pouquinho? O que você acha sobre isso?
Total. Eu acho que não é a minha carreira não é comum as pessoas fazerem esse caminho inverso de aprender a disciplina para depois aprender a recrutar. Normalmente é o contrário, você aprende a recrutar para depois se aprofundar na disciplina para a qual você recruta. Então, eu acho que hoje isso é fundamental. É muito importante você ter uma visão clara de que para qual área você está recrutando, quais são as tecnologias utilizadas, um pouco do dia a dia. Você não precisa entender assim no granular, na prática, o que é que a pessoa faz, porque você não vai fazer. Mas minimamente você precisa sim entender sobre a carreira, entender as nomenclaturas que são utilizadas, as particularidades de cada uma das carreiras. É muito importante, até porque isso te ajuda no seu processo de entrevista, porque conforme você for conversando ali com a pessoa candidata, ela vai trazendo insumos e com base naqueles insumos, como você já conhece, você consegue entender, putz, essa daqui foi uma boa resposta, isso aqui não foi uma boa resposta. Então, eu acho que isso é um grande diferencial do Itaú. Todos os recrutadores são técnicos, então aqui a gente olha muito para a disciplina de recrutar, mas não deixa de lado a disciplina que nós atendemos. Então a gente entende muito para a gente conseguir ser cada vez mais consultivo, não só fazer com que aquele candidato saia ali da entrevista com uma sensação de nossa, o recrutador realmente sabia o que eu faço, ele realmente entende disso aqui, mas também ser cada vez mais consultivo para o nosso cliente interno, que são as lideranças, que são as pessoas ali que estão buscando aquelas pessoas de mercado. Mas, inicialmente, acho que é muito importante. Boa, isso aí é uma pergunta que já fizeram pra gente sobre, né? Então, assim, ó, você que é tech recruiter, que sonha em trabalhar no Itaú, já sabe que esse já é um skill, um hard skill que você precisa ter, que dentro daquela área que você atua, você precisa minimamente ter um conhecimento mais técnico, não tão profundo, não tão granular como a Thames falou, mas já é um requisito, um hard skill que você precisa ter. Então, já tem uma dica ali, Boa. a Thames já chegou com uma dica super importante. Pode falar, Não, Daniel. é só complementar que essa questão do recrutador, ele tem uma base do que ele tá realizando, né, frente ao processo de recrutamento, é hiper importante, ainda mais hoje em dia, Total, com todas as total. áreas que nós temos, isso falando em tecnologia, mas não só em tecnologia, tá? Existem diversas outras áreas que os recrutadores precisam ter a base, para entender o que o recrutado está sendo, o que o candidato, né, está falando, para não porque assim, é muito fácil, eu só vou falar por experiência própria, tá? É muito fácil você saber que o recrutador, ele não entende do que você está falando. Eu vou contar um caso, que eu participei de um processo seletivo que o tech recruiter, né, entrou em contato, tudo, e começou a falar, e eu percebi na hora que ela estava lendo. Ela estava lendo. E aí você fala qual que é não é a importância, né, mas a veracidade dos dados que eu vou passar para ela. Será que ela vai conseguir anotar de forma concisa? Será que ela vai conseguir transmitir isso, né, para a gerência, para a diretoria que está necessitado daquela posição? Então isso é super importante, né? Então, eu, né, falo novamente, não só na área de tecnologia, como outras áreas, isso é super Total. importante. Total. Gente, fazendo um complemento aqui, eu acho que recrutamento que só faz perguntas que não tem nada a ver com a área técnica é uma coisa do passado. Então, hoje o recrutamento evoluiu, ele mudou muito e os recrutadores não falam só sobre cultura. Eles falam também sobre o dia a dia. Eles querem ouvir o que você faz no dia a dia. A gente faz muitas perguntas técnicas também, embora não sejamos nós as pessoas responsáveis em avaliar 100% do técnico, a gente também traz muito do parecer técnico para essa liderança. Então, por isso que a gente precisa minimamente entender aqui um pouco mais sobre aquela disciplina que a gente atende. Você já consegue, desculpa, Sérgio, mas aí você já consegue fazer um filtro melhor
né? E passar com o Ser mais melhor. assertivo, né? Exatamente. E aí você não gera retrabalho. Imagina você faz um processo seletivo, pega lá 10 pessoas, aí você passa para quem solicitou a posição, eles não gostam de nenhuma, mas tem que fazer todo o processo de novo. Exato, Né? exato. Porque justamente você usou uma forma de questionário. Resposta, pergunta. A recrutadora já tem até a resposta lá que ela acha que a pessoa vai falar. Né? Então, isso é super importante. Anote a segunda que a Tamis deu, porque é o seguinte, né? Porque às vezes quando a pessoa pergunta isso, né? Porque às vezes quando acha que até que o recruiter vai entrevistar, vai analisar só soft skill do cara. Não. Mas se você quer trabalhar no Itaú, você perceba que ela vai te avaliar tecnicamente falando. Ela não vai entrar no detalhe como ela falou, mas se você for de Exatamente. produtos ou se você for de designer, esteja preparado para essa primeiro bate-papo que é super importante. Já ou duas dicas de ouro para quem quer trabalhar aqui no banco. A pessoa vai fazer uma entrevista, aí dá de frente com a Tamis. Ah, ela fala, fala, eu "Vixe, já sei, te eu assisti briefei lá, todo. eu assisti lá, fala, estou preparado. Boa, vou falar com o Wally. Wally, e aí? Conta um pouquinho da sua história aqui. Bom, de forma muito resumida, assim, eu sempre fui uma criança muito criativa. E acho que eu sempre gostava de descobrir as coisas e fazer as coisas assim da minha cabeça. Então, eu tive blog, e aí, eu vou aprender a fazer HTML para fazer meu blog deixar bonito. Tive uma época que eu escrevi fanfic, umas coisas assim, bem fora da caixinha. Sempre tive essa veia muito criativa. Mas a vida foi me levando para outros caminhos. Eu fiz ensino médio integrado ao curso de eletrônica, nada a ver. Mas fiz, depois eu fiz Senai por 2 anos, mecânico de manutenção, nada a ver também. Mas eu fiz, na época foi bom, desenvolvi skills muito importantes, assim. Mas foi quando eu consegui minha primeira vaga, assim, de aprendiz que as coisas começaram a ficar mais claras para mim. Eu fui aprendiz de comunicação, eu já entrei na área de marca empregadora, e aí para mim foi, tipo, descobrir um mundinho, assim, tipo, nossa, tudo que eu faço a minha vida inteira eu tô fazendo no trabalho. E aí, marca empregadora, assim, para quem não conhece muito, é um pouco de marketing para as carreiras, assim, um pouco de aqui dentro do Itaú, por exemplo, é a gente vender o Itaú ali como um lugar legal de se trabalhar. Não só vender, mas contar para as pessoas o que a gente tem feito aqui dentro e colocar no mercado, assim, as nossas vagas e tudo mais. E aí é uma posição que a gente faz de tudo um pouco. Então tem um dia que eu estou fazendo o site de carreiras, tem um dia que eu estou fazendo um podcast, tem um dia que eu estou fazendo não sei o quê. E a gente está sempre mudando e fazendo muitas coisas, é um marketing meio generalista. E aí eu descobri isso na minha posição de aprendiz. Eu falei, nossa, cara, eu me encontrei, é isso que eu quero para minha vida. E aí depois eu saí de lá, fui estagiário também de marca empregadora em outro lugar, até que eu cheguei no Itaú. E aí estou aqui já tem 1 aninho, muito feliz também no time de marca empregadora. Hoje aqui a gente tem alguns times de marca empregadora, porque o Itaú é do tamanho do mundo. Então, eu olho principalmente para as carreiras digitais, né? Dados, produtos, tecnologia e design. E a gente olha um pouco também para as áreas institucionais, assim, mas o nosso foco maior é nas carreiras digitais. Boa, mas uma dúvida, como é que você conseguiu entrar aqui no banco? Como é que foi para você? Você estava... Eu sempre conto essa história, né, com as pessoas, assim, eu tenho mais de 25 anos de carreira na área tech, tá? Mais na área de produtos, né? E eu falo que eu sempre admirei 2 empresas hoje no Brasil, né? Uma delas, assim, era o Itaú. Desde os anos 2000, da época do Unibanco, da fusão, eu sempre admirava o Itaú como instituição bancária, financeira. Sempre fui cliente e, eu sempre tive esse pensamento, um dia eu vou trabalhar no banco. Trabalhei em diversas outras empresas, tudo no seu tempo, né? E eu consegui hoje, eu sempre tive uma vontade de trabalhar, não era um obcecado, mas eu sempre tive essa vontade de trabalhar, principalmente quando veio o Itaú, a gente acompanha, a gente vê como ele vem evoluindo, cada ano que passa o banco evolui muito mais. Então, o Daniel, que me conhece ali há mais de 15 anos, sabe que eu sempre comentei isso com ele. Falei, pô, eu admiro muito o banco. Eu nunca tinha trabalhado em instituição financeira. Eu tinha falado para ele, a instituição financeira para mim que eu quero trabalhar era no Itaú e consegui. Você teve essa vontade também? Aconteceu do nada? Como é que foi para você entrar aqui no banco? Como eu entrei no Itaú? Estava aberta a porta e saí correndo. Não, tô brincando. Como que eu entrei? Foi muito ao acaso, assim. Eu acho que o Itaú é uma marca muito forte. Tá na nossa vida, acho que desde que a gente nasceu.
Meu pai era cliente do Itaú. A gente vê o Itaú desde criancinha, as propagandas lá, o bebezinho, não sei o quê, Fernanda Montenegro, o show da Madonna. Mas eu nunca foquei em trabalhar no Itaú. Para mim, eu não segui esse caminho, assim. Eh, eu trabalhava já na área de marca empregadora e eu tinha um perfil no LinkedIn muito completo. Então, lá tem tudo que eu faço, as minhas experiências, eu conto tudo, assim, todos os meus projetos, cases, e eu deixava isso muito claro nas publicações que eu fazia, que eu estava construindo uma carreira em marca empregadora. Acho que eu contei para o mercado que esse era meu foco. E aí o Itaú me notou, minha gestora me notou, e aí me chamou para a gente conversar. E aí o Itaú sempre foi muito referência nos cases, assim, né? Quando a gente fala de marca empregadora, o Itaú tem programa de embaixador há muito tempo, acho que a gente tem feito aqui estratégias muito legais há muito tempo, e eu vi um pouco dessas estratégias, mas eu não me enxergava trabalhando aqui. Eu acho que para mim era uma coisa muito distante, assim, tipo, nossa, eu no Itaú, imagina e tal. Não sei se é isso. E foi muito ao acaso, assim. Então, hoje, para uma posição de estágio, existe o banco de talentos, então você pode se inscrever, e ele é muito usual, as pessoas são contratadas por lá. Ocasionalmente, algumas vagas são fechadas por esse hunting no LinkedIn. Então, já que a gente está falando aqui de dicas, fica aí a dica para você que quer ser estagiário no Itaú. Principalmente lá no Itaú Carreiras, que tem o banco de talentos de estágio, esteja inscrito, deixe o seu perfil mega completo assim na GUP também. Tudo que você coloca no seu perfil do LinkedIn é legal ter lá, então todas as suas experiências, a gente faz uma pesquisa ali pelas palavras-chave da sua candidatura e também ter o seu perfil no LinkedIn muito completo, né? Eu acho que foi um pouco do que me destacou e me fez enxergar que talvez eu poderia estar aqui, assim. Mas você já deu também 2 dicas, né? Você deu uma para você manter seu currículo atualizado, é o mínimo, eu acho que todos os candidatos precisam fazer, né? Se inscrever em banco de talentos. Mas, Daniel, ele falou um outro que ele nem percebeu, que a gente fala sempre isso também, né? Sobre estar ativo nas redes, principalmente em LinkedIn. Além de você ter seu perfil atualizado, você ser ativo, né? O que a gente comenta muito com as pessoas também, que assim, não adianta só você ter seu perfil lindo, maravilhoso, mas você precisa se conectar com as pessoas e mostrar o seu trabalho. Foi aí que você falou que você foi notado, você não se candidatou em vagas, entrou em banco de talentos, que é super importante, mas você foi notado porque você começou a mostrar o seu trabalho para o mercado, né? Então, fala um pouquinho mais sobre isso, que foi a terceira dica, que depois você deu a quarta, mas eu acho que é isso muito importante para a galera que também está buscando, né? Eu gosto de enxergar o LinkedIn como como um grande livro da minha vida profissional. Então ali eu estou contando uma história. Eu entrei no Itaú, eu tive esse projeto, eu conheci essa pessoa, participei dessa ação. Mesmo que talvez não tenha um grande alcance, o meu livro está ali para quem quiser ler. Se alguém está no meu perfil, vai arrastar para baixo ali e vai ler meu livro. Eu sou um pouco contra, assim, de quem fala que tem que usar o LinkedIn, comentar em tudo, falar em tudo. Não precisa, assim. Eu acho que você tem que encontrar a sua forma de usar o LinkedIn. O LinkedIn é um lugar que tem muitos prós, mas também tem muitos contras. Nem todo mundo se acostuma a usar o LinkedIn. E às vezes a gente acha que a gente tem que fazer as coisas no LinkedIn e a gente contribui para uma rede cada vez mais genérica, aqueles conteúdos de Exato. IA, a venda do trabalho sempre do mesmo jeitinho, sempre usando as mesmas frases. Eu acho que você precisa saber o seu jeito de fazer, assim, sabe? Tem que ser você ou não? Tem que ser você. Tem que ser você, assim. Escreva como você fala, se conecte com as pessoas que faz sentido para você. Então, eu sou da carreira X, sou da carreira de tecnologia. Vou me conectar com pessoas de tech. Eu vou comentar aquilo que eu achar relevante. Ou não, eu não gosto de comentar e tá tudo bem também, sabe? Eu acho que não existe uma receita de bolo, tipo, ai, tem que postar no LinkedIn toda semana, tem que fazer assim. Não, acho que é muito mais leve do que as pessoas costumam levar, assim. Mas definitivamente é uma coisa que pode destacar você. E eu acho também que é isso, um portfólio, assim, um grande dossiê da sua vida profissional. Eu adoro descer minha timeline, aí eu ver as coisas de outras experiências, coisas que eu postei lá atrás. Nossa, é muito gostoso, assim. Então,
Acho que é encontrar seu jeito de fazer, seu jeito de contar sobre você sem virar aquela coisa engessada de, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Acho que tem seu jeito de fazer e você consegue encontrá-lo. Perfeito. Ó, já viu, Daniel? Várias dicas aqui, né? Eles já responderam algumas perguntas que a galera fez aqui, que eu nem vou precisar perguntar, porque eles já responderam. Até a gente falou que ia ser uma aula hoje, falei. Não, é basicamente não se martirizar dentro do LinkedIn. Porque Total. hoje acho que tem muito essa questão mesmo das pessoas, eu preciso ter um maior engajamento dentro do LinkedIn, porque eu preciso estar em evidência. Eu acho que cada um tem que achar o seu equilíbrio dentro do LinkedIn. Falando especificamente, não vamos comparar com nenhuma outra rede social, porque o LinkedIn ele tem um foco e não tem como comparar. Mas acho que é cada um achar o seu ponto de equilíbrio. É que nem você falou, você é da área tech, você vai se conectar com pessoas da mesma área. Né? Então, acho que é uma dica valiosíssima para as pessoas que hoje podem até estar buscando uma colocação hoje no mercado e elas estão desesperadas, as pessoas acordam, já entram no LinkedIn e começa. Curte, 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 posta, 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 né? Segue sem um foco. Né? Então, isso é super importante. Exatamente. Né? E acho que é um pouco de você se conectar genuinamente com as pessoas. Então, tá tudo bem fazer um post assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tive esse resultado. Tá tudo bem, faz parte, eu faço. Mas é também pensar, já que você quer postar ali, quer se conectar com as pessoas, o que de repente seria valioso para as pessoas saberem, sabe? Dessa entrega que eu fiz. Como que eu fiz essa entrega? Como que eu cheguei nesse resultado? Às vezes isso conta muito mais, as pessoas se conectam muito mais. Não numa linha de gerar engajamento, ter 1 milhão de curtidas, mas numa linha das pessoas se conectarem com você. Tipo, nossa, eu vi que você fez lá, você usou essa técnica, essa tecnologia para codar isso aqui, para fazer esse chatbot. Nossa, que legal. Isso conta muito mais. Então, acho que é uma outra dica, assim, já que quer postar no LinkedIn, pense um pouco disso também. O que as pessoas talvez querem saber do que eu fiz, para além de só chegar lá e me vender, assim, sabe? Não, perfeito. E eu estava conversando hoje com o Daniel, um pouquinho antes daqui dos bastidores, né? A gente foi tomar um café, e eu falei isso para ele, assim, até um elogio pra gente aqui, nós que somos youtubers, tá? Falei pro Daniel, cara, a régua aqui, né, assim, o banco às vezes não contrata só por hard, e sim por soft, muito por soft. Eu acho que ela também vai falar um pouco sobre isso, que eu vou perguntar para ela. Mas a gente é muito, assim, o nível da galera aqui, você aprende toda hora. Pô, o Wally, ele é um estagiário, né? Assim, ele não parece, eu conversando com ele, vendo ele trabalhar no dia a dia, não tem nenhum jeito de estagiário, nem a forma, nem falando de estagiário, né? Mas a régua é muito alta. Mas a régua aqui é alta, mas assim, por mais que essa régua seja alta, eles olham muito soft e, cara, a gente tem essa cultura que a gente não sabe de tudo, né? A gente não precisa, quando a Thames for contratar, ela não vai saber, o cara não vai ter que 100% estar aderente 100% à vaga. E às vezes nunca tá. Mas com certeza eles vão olhar algo que esteja mais aderente que o que vai também agregar ali para a área. E aí, entrando nesse gancho, Thames, cara, assim, quando a gente fala de 2025, cara, que é a era da IA, automação para lá, automação para cá, como que é esse desafio de você buscar pessoas no mercado, né? Por isso que a gente falou, né, que a régua aqui é muito alta. A gente sabe que eu vejo muito isso, as recruiters, todos, recruiters ou homens ou mulheres, fazem um post de uma vaga, tem 300 comentários, 600 currículos. Cara, como que é hoje em dia você conseguir trilhar tudo isso, conseguir identificar os melhores profissionais para você trazer para um processo aqui? Ótima Ela até respirou pergunta. fundo para falar, né? Ótima pergunta. Então vamos lá. Falando de recrutamento e seleção, eu acho que a gente tem alguns caminhos aqui, né? Então a gente tem canais de divulgação, onde a gente faz ali a divulgação de forma massiva, que a gente fala, que é quando a gente divulga isso para o mercado, seja no LinkedIn, seja em página de carreiras, e a gente tem uma ação forte em cima desses bancos para conseguir fazer a triagem, a contratação e etc. Mas a gente também tem uma outra forma de recrutar,
que é onde a gente não divulga a vaga e a gente tem uma atuação muito mais estratégica, dependendo do perfil. Então, putz, eu preciso de um perfil muito específico, com um conhecimento muito específico de aplicação de IA em uma determinada jornada, e eu não vou conseguir divulgar isso para o mercado, porque, de fato, a chance de eu atrair pessoas que não estejam alinhadas com isso que eu busco, ela é gigantesca. Porque, enfim, fazemos parte do maior banco da América Latina, as pessoas querem muito estar aqui, e às vezes você divulga lá, é preciso que conheça de inteligência artificial. A pessoa vai olhar e vai falar, eu não conheço, mas eu vou tentar. Porque quem não é visto, não é lembrado. E aí, enfim, fica aquela gama de pessoas ali no nosso banco de talentos. Então eu acho que essas são as formas hoje que a gente tem aqui de conseguir fazer a triagem e tudo tem o seu ônus e o seu bônus, né. Então quando a gente não faz a divulgação de forma massiva, o bônus disso é que a gente consegue ser mais assertivo. Então a gente consegue cavar ali dentro do LinkedIn, com base nas palavras-chaves, a pessoa que já tenha publicado algo sobre um projeto que ela fez com inteligência artificial, com uma tecnologia específica, a gente fala: "Putz, olha, o Alim é a pessoa que eu preciso, porque é isso, isso e isso que ele declarou ali no perfil dele", e aí a gente leva esse nome para a liderança. Mas quando ele está inscrito em um banco de talentos, eu tenho uma ação muito mais demorada de triar, às vezes são 10.000, 15.000, 300 inscrições é pouco. Às vezes a gente tem muitos, muitos, muitos mil ali, a gente perde a conta, mas é um pouquinho disso, sabe. Complementando o que o Aline estava trazendo sobre LinkedIn, que eu acho que, enfim, está super conectado com essa sua pergunta, a gente precisa manter o nosso LinkedIn atualizado. A gente precisa colocar quais são as tecnologias que a gente trabalha, quais são as novidades que permeiam, as ferramentas que permeiam a sua carreira. Porque, às vezes, para algumas disciplinas, algumas carreiras, vai estar mais aquecido do que outras. Então, às vezes, as pessoas se desesperam à toa. Nossa, eu preciso aprender sobre essa tal ferramenta, sobre aquela ferramenta. Meu Deus do céu, fazer um monte de curso e no final não termina nenhum e fica aquele desespero todo. Então, calma. Eu acho que é muito de entender, dentro da disciplina que você trabalha, quais são as metodologias, quais são as ferramentas necessárias. Se a gente está falando de inteligência artificial, como que é a aplicação da IA dentro da disciplina onde você trabalha e investir nisso. E aí, alimentar o seu LinkedIn para que os recrutadores consigam encontrar você, mas acho que é um pouquinho disso. Não, perfeito. Mais uma dica aí, ó. Viu, gente? A gente está respondendo todas as perguntas aqui com exemplos reais, com pessoas aqui que recrutam, né? E aí, o Olin, né? Falando um pouquinho, cara, que a gente falou um pouco aqui nos bastidores também, cara, o quanto que eu acho que isso é importante. Por um lado é muito bom, por outro lado, assim, a gente traz um problema bom para a gente, né, que é o seguinte, né? De uns tempos para cá, o banco vem mostrando muito, eu acho que marca empregadora faz isso muito bem, de como é o banco aqui dentro, qual é a nossa cultura. Você sabe que eu tenho muitas pessoas que, quando eu falo que eu trabalho no Itaú, até hoje, acham que o Itaú, você é caixa no Itaú? Você trabalha na agência, você é gerente? E é muito mais do que são as agências bancárias, né? Então, eu acho que esse trabalho que o banco vem fazendo, por isso que eu falo que eu admiro muito o banco, não é de agora, porque eu trabalho aqui, mas é de muito tempo, que ele está sendo pioneiro em mostrar, principalmente algo que a gente fala muito, são os eventos que estão ocorrendo nos últimos anos, semana de produtos, semana de tecnologia, que está trazendo gente para cá, né, mostrando, abrindo, né, nossa cozinha aqui no bom sentido para a galera. Então, quanto você acha que isso está sendo importante, né? Porque está atraindo muita gente, a gente está mostrando para a galera que é muito mais do que uma agência bancária, né? Muita gente não sabe, mas nós somos um dos maiores clientes da Amazon no Brasil, ou da América Latina, né? Como que você vê isso, né? E quanto a área de marca empregadora está ajudando aí nessa linha? É difícil porque, ao mesmo tempo que o Itaú é uma marca muito conhecida,
todo mundo conhece, às vezes as pessoas têm preconcepções muito antigas sobre o que é trabalhar no Itaú. Você trouxe a questão da agência, não só em agência, mas quando a gente fala de tecnologia, a galera até que fala, tipo assim, e eu trabalhar em banco, fazer o quê? Em banco tradicional, pô, deve ser super quadrado, as tecnologias antigas, tudo no legado, o ferramental deve ser péssimo, assim, antigo. E, na verdade, não. Né? A gente tem contado que a gente tem modernizado nossas plataformas, os nossos dados estão cada vez mais democratizados aqui dentro. O nosso cenário de tecnologia ele tem sido muito avançado assim nos últimos anos, né? A gente tem feito muitos produtos com inteligência artificial. A inteligência artificial não só está nos nossos produtos, mas internamente, né, para os nossos colaboradores. Acho que aqui a gente tem o Stack Spot, tem algumas outras ferramentas aí, Copilot, né? o Copilot, para a gente facilitar a vida da pessoa desenvolvedora ali, facilitar alguns caminhos. Então, a gente tem feito muita coisa aqui dentro, né? Computação quântica, é coisa demais. E é um desafio, assim, contar isso para o mercado, né? Então, a gente faz, assim, uma noite de tecnologia para contar, a gente patrocina um podcast. Momentos como esse são momentos que a gente faz essa mensagem chegar nas pessoas. Mas existem muitos conteúdos também do Itaú, né? Mas é difícil chegar em toda a população. A gente está nessa missão, mas tem sido um trabalho que tem gerado muitos frutos, muitos resultados. Se você quer saber mais sobre aqui o ambiente de tecnologia, o que a gente tem feito, os nossos cases, a gente tem alguns canais. Você falou dos eventos, Semana de Tecnologia, Semana de Produtos. Estão aí na internet as gravações, no YouTube do banco. A gente tem também o nosso blog no Medium, que é o Itaú Tech. Lá tem vários cases escritos pelos nossos próprios youtubers, contando como que eles estão utilizando aqui as ferramentas, como que tem sido essa construção aqui dentro. Então, são canais. Os nossos eventos, a gente sempre abre inscrições, então é ficar de olho no LinkedIn do banco. No próprio LinkedIn do banco, né, tem saído muitas notícias ali de tech, das carreiras digitais. São muitos canais, né? Tem só para falar aqui para fechar, tem o YouTubers, que é o nosso canal lá no Instagram, que a gente conta um pouquinho mais do dia a dia aqui de todas as carreiras. O que mais, Tamires? Me ajuda. Semana de design, que é outra semana que a gente tem, não poderia deixar de falar. A gente tem o Instagram do Itaú Design Team, que é um Instagram focado ali para as carreiras de UX, experiência. Então, a gente compartilha muita coisa bacana para além da Semana do Design. Então, o que acontece, os prêmios que a gente ganha, as coisas que acontecem aqui dentro de casa. Então, é bem bacana, é uma excelente oportunidade para também a galera ir se mantendo atualizada e entender um pouco das coisas que acontecem aqui. Vou dar um spoiler Sim. aqui. Não vou falar nomes, mas eu fiquei muito feliz porque vou trazer um exemplo até prático disso. O quanto isso é importante. O Daniel sabe como eu contei para ele. Fiquei muito feliz. Né? Quando a gente está... Eu faço questão sempre de quando a gente tem esses eventos, né? Semana de designer, semana de tecnologia, de produtos. Eu faço questão de poder estar presente para aprender, porque a gente aprende toda hora, e me conectar com as pessoas, principalmente quem vem de fora do banco. E eu vou trazer um exemplo até bem prático de o quanto isso é importante. Aí, toda pessoa, toda semana ali, no meu LinkedIn, no meu WhatsApp ou no Instagram do canal, eu sou abordado ali até o Daniel. O pessoal às vezes até acha que o Daniel trabalha no Itaú também, né? Mas ele não trabalha por enquanto. Mas para saber como eles conseguem entrar aqui. E aí, olha que legal. Na semana de produtos eu conheci uma pessoa, não vou falar o nome dele ou dela, né? E a gente fez muitas trocas. Ele, pô, cara, eu não sabia que o Itaú tinha tanta coisa, muito legal. Beleza, resumindo a história, semana passada. E aí a gente veio conversando, peguei o contato dele no WhatsApp, a gente veio conversando. E olha que legal. Semana passada, na sexta-feira, foi sexta? Não, perdão, foi quarta. Não lembro que dia que foi. Ele me mandou um WhatsApp falando que ele participou de um processo seletivo aqui para PM. Ele ou ela, né? Não sei se é homem ou mulher. E essa pessoa passou no processo. E ele me agradeceu, falou, pô, Sérgio, muito legal, a gente se conheceu, você me deu várias dicas ali, né? E eu passei no processo. Mas o mérito não foi meu. O mérito foi dele, porque ele veio, ele aprendeu, se conectou com pessoas, conectou a pessoa no LinkedIn e conseguiu passar. Né? Então, isso me deixa muito feliz e sempre que as pessoas me perguntam, eu falo, cara, o primeiro que você tem que fazer, esses eventos são importantes. Sim. Da mesma forma que essa pessoa, eu queria que a Thames falasse um pouquinho sobre isso,
essa pessoa falou para mim que passou, uma outra pessoa, é a parte ruim, né? Que eu chamei uma outra pessoa também, que ela estava olhando o mercado, falei, vem pro evento, né? E essa pessoa falou, pô, ele priorizou uma outra coisa no trabalho e não veio. E é engraçado que uma semana depois ele foi dispensado, né? E aí tem um livro que a gente sempre fala, que, todo episódio eu falo, que tem um livro que é o Seja Egoísta com a Sua Carreira. E ele até falou para mim, Sérgio, eu não fui egoísta com a minha carreira, eu priorizei alguma coisa no meu trabalho que eu poderia deixar para depois, eu não fui, e uma semana depois eu fui mandado embora. E hoje ele está desempregado, ele meio que se arrepende. Mas eu falei, cara, isso é comum, a gente aprende toda hora, né? E aí, assim, até falando da Semana de Designer, ô Thames, se você quiser dar um pouquinho de spoiler quando que vai ser, para a galera já se preparar, como é que vai ser? O Alink tem que dar esse spoiler. Não, eu vou deixar você dar. Antes, eu vou só dar um complemento. Uma vez uma pessoa, chamada Tamires, me falou uma frase muito importante. Ela falou assim, você vai lembrar disso? Não sei. Com Você falou certeza. assim, as oportunidades existem, mas a gente precisa estar preparado para quando elas chegarem. A gente precisa estar pronto para quando elas surgir. Então, todas essas dicas que a gente deu aqui agora dos canais, acho que é um pouco disso. Se você quer estar aqui com a gente, fazer parte do time Itaú, saber um pouco do que a gente tem construído aqui te prepara um pouco mais para a entrevista, né? Eu tenho certeza que Total. um talento que veio na semana de tech e fez uma entrevista 1, 2 semanas depois, tá um pouquinho mais fresco ali na memória o que a gente tem feito aqui, né? Então, essa é uma grande dica, assim, para você que quer entrar aqui dentro. Muito E aí, eu vou deixar bom. você falar da semana de design. Mas antes disso, eu queria fazer um complemento, gente. Eu acho que falar de networking, de comunicação, de integração com outras pessoas é muito importante. Aí, já deixando uma outra dica, eu acho que para além dos eventos, falando um pouquinho de LinkedIn, é muito importante que você seja, além de egoísta com a sua carreira, tenha propósito, você precisa ser propositivo. Então, quando eu faço um LinkedIn, é só para estar no LinkedIn? Não. Você precisa dar alguns passos para trás e entender qual é o seu propósito no LinkedIn. O que você quer lá? Você quer ser um LinkedIn Top Voicer? Aí você investe em publicação, investe em curtir, comentar, aumentar o seu engajamento, porque o seu propósito é esse. Mas quando você quer ser visto pelas empresas, quando você quer encontrar a sua vaga, e esse é o seu propósito, você precisa investir em uma rede efetiva no LinkedIn. Eu acho que essa é a palavra. E como que eu construo uma rede efetiva no LinkedIn? De fato, ter pessoas da disciplina, da carreira da qual eu quero atuar. Então, se conectar com pessoas das empresas, principalmente, das quais você quer trabalhar. Então, quer trabalhar aqui no Itaú, eu quero trabalhar em produtos. Começa a buscar pessoas que atuem com produtos aqui dentro do banco. Adicionem coordenadores, gerentes, superintendentes daquela disciplina. E, é claro, os recrutadores. Porque é muito importante, é assim que a gente constrói uma rede efetiva. Então, de fato, ter pessoas que atuem ali naquela disciplina, da carreira que você almeja, e também os recrutadores das empresas que você quer trabalhar. Porque você está no radar da pessoa recrutadora. Então, fazendo parte ali das redes sociais dela, no caso, o LinkedIn, você fica a um passo de distância, literalmente. Então, acho que é uma grande dica aqui, só complementando o que todos vocês falaram de fazer networking ali nos eventos e tudo mais. Isso é excelente, mas também pensando, às vezes tem pessoas que não conseguem vir, são de outros estados, e não significa que você não esteja preocupado com a sua carreira, mas tem outras coisas que você pode fazer ali, estando na sua casa, para construir uma rede efetiva e estar cada vez mais próximo da sua grande oportunidade, né? Acho que é um pouquinho disso. Não, perfeito. E, Daniel, assim, o Olin falou algo assim, e a Thames também, que é super importante, que é assim. E assim, eu vou falar que eu entendo que o banco está sendo muito pioneiro nisso, porque a gente está abrindo para fora, de novo, a gente está falando sobre isso, os eventos. Só que assim, a gente só não abre só os eventos e beleza e tchau. A gente disponibiliza publicamente as Total, gravações. total. Então a pessoa às vezes não consegue vir
né, pessoalmente, por algum motivo que é super comum, ela tem um material vasto, o Medium Consegue consumir o conteúdo perfeito. Então, muito assim, bem. que isso, eu acho que isso conta muito, né, Thames? Quando você vai Total. entrevistar uma pessoa, principalmente de design, que conhece o Medium, que sabe. Não precisa ela conhecer o Medium de ponta a ponta. Total. Mas ela já sabe, ela viu que tem vídeos, ela conhece um pouquinho da cultura do banco, que é super Exato. importante. Às vezes ela fala onde ela se encaixa na cultura, né? Que a gente tem Exato. vários pilares de cultura, onde ela se encaixa, né? Então, assim, meu, a gente deu várias dicas aqui, Daniel, que, cara, se quisesse vender isso aqui, poderia vender, né? Eu acho que o negócio aqui está sendo, né? Excelente. Olha, eu vou dar minha opinião pessoal sobre todo esse movimento que o Itaú faz, como sendo uma pessoa de fora, né? Como eu falei, eu não sou colaborador do Itaú ainda. E eu vejo que, né, o Serginho aqui, que é meu amigo aqui, meu irmão já de muitos anos, e ele sempre me fala, né, sobre as ações do Itaú, e aí foi aí que quando eu comecei mesmo a olhar um pouquinho mais, eu acho que é uma das, se não for a empresa, né, instituição, que tem essa movimentação assim tão disponibilizada para pessoas de fora, né? Porque, lógico, tem outras empresas que fazem ações parecidas ou até iguais, mas acho que não com a visibilidade que o Itaú tem. E com o Itaú traz isso para as pessoas que estão fora. Eu acho que por isso que cada vez mais as pessoas buscam hoje o Itaú como um local para iniciar a sua carreira, Sim. né? Ou para promover, para buscar uma nova posição. Acho que eu parabenizo, né, o time do Itaú responsável por essas ações. Né? Acho que vocês três Sim. aqui, né, e os demais que estão presentes aqui fazem parte disso, né? E eu acho que isso contribui muito, contribui muito. Que nem para a pessoa que está buscando uma nova colocação, para a pessoa que está iniciando a carreira, né? Para a pessoa que está indecisa, para a Sim. pessoa que acha que o banco é só a agência, né? Total. Então acho que isso é super importante. Eu acho que a experiência também é super rica de participar dos nossos eventos, porque para além de todo o conteúdo que as pessoas consomem ali, a gente tem uma ação aqui muito forte, olhando para a seleção, olhando para a atratividade. Então, nós estamos presentes sempre nos eventos, trocando com as pessoas, conhecendo pessoas, falando sobre carreiras também, fazendo hunting ativo ali. Então, cara, é um momento que a gente tem de estar presente em uma ação do banco para o mercado, falando de produtos e recrutar pessoas de produtos. Então, todos nós, recrutadores, estamos lá, assim, é um momento de literalmente trocar. Trocar, aprender, às vezes até encontrar uma vaga, né? A gente nunca sabe. Então, como eu sempre trago para as pessoas quando eu converso sobre carreira, que é o que o Aline trouxe aqui, a gente precisa estar pronto para quando a oportunidade aparecer. E quando ela aparece, a gente nunca sabe, porque não é uma receita de bolo. Então, às vezes, putz, hoje eu acordei, entendi que tem ali a semana de produtos, eu vou lá aprender um pouco mais e, às vezes, até sair com a vaga dos meus sonhos. Então, é super importante aqui a gente sempre ir em busca de mais aprendizados, trocar com pessoas, fazer ali conexões, seja no LinkedIn, seja presencial, enfim, isso é muito importante. E é com isso que a gente conta que caso você queira bater um papo aí com a Tamires presencialmente, encontrá-la, não só com ela, mas com o nosso time de seleção, nosso time de atração, os nossos youtubers das carreiras digitais, no segundo semestre deste ano, acontece a Semana do Design. Fique ligadinho nas redes sociais do Itaú, lá no LinkedIn com certeza a gente vai postar, nos nossos perfis que estamos aqui, o Sérgio com certeza vai postar. Total. Então, fique ligadinho para você estar aqui com a gente. Poxa, não posso participar presencialmente. A gente sempre tem transmissão ao vivo. Então, de uma forma ou de outra, você consegue se organizar aí para participar e estar com a gente. Muito bom. Não, perfeito. Mas você não pode falar data ainda, né? Não posso falar, mas é segundo semestre. Segundo semestre. Segundo semestre. De julho a dezembro. Eu meio que sei, mas eu não vou falar. É antes de dezembro e é depois de julho. Tá ali no cabinho. Não, é legal. E assim, vocês comentaram um ponto que eu entrei no Itaú dessa forma, né, no LinkedIn, né? Eu sempre me conectei com pessoas, assim, quando eu decidi realmente que de fato eu era o momento de buscar uma oportunidade, principalmente trabalhar no banco, eu fiz isso também.
me conectei com... Isso, inclusive, essa é uma dica, não é só para quem quer trabalhar no Itaú. Né? Acho que essas dicas que vocês estão dando é para qualquer área que você queira trabalhar, qualquer instituição que você tenha um desejo. Eu acho que a gente não está só focando no Itaú, né? A gente está falando do Itaú porque a gente trabalha aqui, mas acho que para qualquer área isso funciona. Eu mesmo entrei no Itaú assim, né? Eu fui conectando, sempre conversei com muitas pessoas, né? Eu sou um pouco tímido, mas a gente sempre tenta conversar com as pessoas. E eu tinha uma conexão, tinha conectado com uma coordenadora daqui do banco, que ela postou a vaga. E, olhei o skill e falei, muito match comigo, né? E na hora, depois que ela postou, eu mandei uma mensagem para ela no LinkedIn, falou, poxa, eu dei super match, me candidatei à vaga de super match, espero poder bater um papo com vocês. Cara, deu 1 hora, ela me mandou uma Muito bom. mensagem marcando um papo e foi muito legal, né? E assim, e um outro ponto assim que às vezes a galera tem, eu até estava falando aqui que essa semana passada com algumas pessoas também, e a gente estava falando de se conectar com pessoas. Teve um amigo meu também, não vou falar o nome dele aqui, mas ele falou assim que um superintendente aqui do banco adicionou ele e ele ficou assim muito, né? E ele queria mandar uma mensagem para ele, mas ele ficou com medo. O cara é superintendente. Eu falei, não tem nada a ver. Assim, até falei para ele, cara, assim, essa é uma outra parte da cultura que a gente que acha que é muito legal, que assim, a gente não tem aqui distinção se é diretor, é superintendente, é gerente, coordenador, é estagiário. A gente tem abertura aqui para falar com todos. Né? Isso é muito legal, isso é algo muito legal na nossa cultura. Eu mesmo já trabalhei em lugares, eu tenho muitos anos, né, que eu trabalho, né, quase mais de 25 anos na área tech. Eu já trabalhei em empresas que eu não poderia falar com o diretor, né? Não, só poderia falar com o meu coordenador e olhe lá, né? Então, assim, ele estava com medo. Falei, eu devo mandar uma mensagem para ele? Eu falei, cara, você tem que mandar uma mensagem para ele. Se você tem algo para falar, manda uma mensagem. Porque ele assistiu a palestra dessa pessoa, a pessoa adicionou e ele queria parabenizar. Eu falei, cara, vai lá. Mas ele é superintendente. Cara, não tem Até problema porque nenhum. é o propósito da rede, né? Então, eu acho que todo mundo precisa desenvolver um pouco dessa alma vendedora, de ir trocando, de ir mandando mensagem, metendo as caras mesmo, como a gente popularmente fala. Eu acho que é super importante e só traz resultados positivos, né? Boa. Tamis, e aí quando a gente fala de soft skill um pouquinho, né? Fala um pouquinho da Tamis recrutadora, assim. Até onde você pode falar. Quais os principais softs que você, quando você vai buscar ali... É difícil quando você olha um perfil de LinkedIn, você fala de soft skill, você vai muito no hard, né? Mas quando você vai entrevistar e vai conversar com uma pessoa, às vezes a pessoa não tem aquele conhecimento tão profundo tecnicamente, mas tem um soft skill que você acha que se destaca. O que você olha, assim, na pessoa quando fala de soft skill? Tá. A gente precisa dar um passinho para trás antes de começar a falar de soft, para a gente ter uma visão do todo. Eu adoro essa frase de falar que as coisas não são uma receita de bolo, porque de fato elas não são. Cada pessoa é um indivíduo único e singular e você precisa respeitar a sua individualidade e a sua singularidade. Então, tudo depende. Depende da disciplina que a gente está falando, depende do nível de cargo que nós estamos falando, depende da maturidade daquela comunidade, porque aqui no banco nós somos divididas por comunidades, né? Então, tudo depende da necessidade daquele produto, comunidade, enfim. Mas eu acho que tem algumas habilidades, algumas soft skills que permeiam todas essas todas essas carreiras, todas as nossas carreiras, que partem muito dos nossos pilares de cultura. Então eu acho que, enfim, as pessoas podem acessar aqui o site do Itaú, podem conferir um pouco mais dos nossos pilares de cultura, mas enquanto recrutadora, eu tento ser muito imparcial, não comparar pessoa com pessoa e muito a pessoa com ela mesma, né? Então, trazer algumas situações problema, entender como que essa pessoa costuma agir, costuma se organizar diante daquela situação e evidenciar quais são os pontos fortes e os pontos fracos daquele perfil. Então, eu acho que, mais uma vez, aqui não é uma receita de bolo, de falar, putz, eu olho só colaboração, eu olho só comunicação, eu olho só organização, que faz parte ali das soft skills. Não, tudo depende. Depende da necessidade, da maturidade, e acho que é um pouquinho disso.
posso complementar nessa linha de soft? Acho que você trouxe aqui que o Alinha é um super estagiário e tudo mais. Eu acho que isso. E a gente falou da régua do banco ser alta. Eu não sei se isso se aplica tanto a posições de estágio, tá? Aqui hoje não é requisito a gente ter experiência prévia e tudo mais, mas existem coisas que destacam a gente. Algumas soft skills, curiosidade, né? Total. Você estar curioso ali no processo seletivo com a pessoa, com a área. Proatividade, Proatividade, isso aí. interesse. Tudo isso conta, às vezes, muito mais, eu acho. Né? E aí, nessa linha de se conectar e tudo mais, tem uma estagiária do meu time que ela entrou, ela já teve uma experiência antes, mas não tem nada a ver assim, com o que ela faz aqui hoje. E ela se conectou com todo mundo do time que ela queria entrar, do time de seleção. E ela viu um dia, por acaso, que uma estagiária tinha sido efetivada. E ela falou assim, ué, a posição vai abrir? E ela mandou mensagem, falou assim, nossa, a posição vai abrir e tal, não sei o quê. E ela assim, vai. Você consegue fazer uma entrevista hoje às 3? Consigo, passou. Sem experiência prévia, só pela curiosidade, pela proatividade de correr atrás, de se Exato. conectar com as pessoas corretas. Então, se você quer estagiar no Itaú, tem o banco de talentos, mas existem vias paralelas para você não depositar tudo em um lugar só. Se conecte com as pessoas da área que você quer entrar, demonstre curiosidade, veja o que ela está fazendo ali no dia a dia dela, as postagens que ela faz, esteja um pouco mais próxima, assim. E aí, conectando tudo, quando essa oportunidade chegar, quando ela postar, quando você vê algum movimento, você já vai estar pronto. Eu vou trazer até a minha experiência quando eu entrei aqui, né? Uma outra. Essa eu não te contei, Daniel. Eu participando do processo, na última fase, né, a gerente da área me fez uma pergunta. Cara, uma coisa que eu sempre levei para minha vida, eu falo assim, cara, em processo seletivo, eu falo assim, cara, eu sempre vou ser verdadeiro, o que eu sei, o que eu não sei. E ela me fez uma pergunta, Sérgio, você conhece tal assunto? Você sabe o que que é esse assunto? Não sei, né? Aí eu falei, não sei, mas se eu tiver oportunidade eu vou correr atrás. Só que assim, né, quando a gente fala que a gente participa de um processo que a gente fala não sei, cara, a gente fica apreensivo. Eu não passei, né? Porque a gente sempre acha que a gente tem que saber tudo, 100%. Legal, pô. Eu falei, pô, acho que eu não passei não, porque eu falei que eu não sabia esse assunto, né? E foi mais uma prova que eu fiquei até assim, quando aí a pessoa me chamou depois, 2, 3 dias depois, aí eu queria tipo, dar um feedback do processo seletivo. Falar, vai me falar que não passei, não, beleza, né? E ela falou que você passou. Cara, eu tomei um susto, porque eu falei, poxa, mas eu falei, até falei pra ela, tá? Pra essa pessoa assim, poxa, mas eu falei que não sabia, tal, até. Ela falou, não, mas a gente sentiu que você foi verdadeiro no que você falou. Se você não sabe, né? A gente até faz parte da nossa cultura, a gente não sabe de tudo, né? Então ela falou Exato. essa parte da cultura que eu achei super legal. E eu acho que também se eu puder dar um centavo de contribuição, principalmente nos processos, né? A gente fala muito de régua alta, né? E a régua aqui é alta. E isso pra gente é muito bom, porque a gente aprende toda hora. Mas assim, não tenha medo de falar não sei, Total. né? Porque às vezes a pessoa acha que por essa régua ser muito alta, ela tem que saber tudo. Falar, Tami, eu sei tudo e às vezes não sabe. Então, acho melhor ser muito mais Mas verdadeiro. quem sabe, né? Quem sabe? Eu acho que fica a provocação. Uma das coisas que eu gosto sempre de falar, as pessoas que já participaram de processo comigo e foram aprovadas, elas sabem disso, que para além de toda a tecnicidade que todo candidato traz no processo seletivo, é muito importante que as pessoas estejam alinhadas aos nossos pilares de cultura. Então, e aqui quando eu falo de cultura, eu falo de comportamento. E não necessariamente eu preciso fazer uma pergunta de comportamento para entender de comportamento. Então, de fato, quando ela me traz um pouco do dia a dia, como que as coisas acontecem, eu já vou levantando insights sobre o que se conecta com a nossa cultura. E também lembrando que ninguém gabarita a cultura. Ninguém vai dar check, não é um checklist para todos os candidatos darem check em cada um dos pilares da nossa cultura. Eu acho que a cultura é viva, a gente aprende ela todos os dias, a gente desenvolve ela todos os dias e, naturalmente, alguns perfis vão ter alguns pilares mais fortes do que outros e aqueles que não são tão fortes, a gente vai desenvolvendo aqui dentro de casa. Mas eu gosto sempre de reforçar isso,
Porque às vezes as pessoas focam tanto no hard, quer mostrar tanto para você o quanto ela é boa fazendo aquilo, que não necessariamente isso é bem visto em alguns casos, né. "Putz, mas tá, e a sua colaboração?". "Não, porque eu fiz, eu mostrei, eu consegui, eu isso e eu aquilo outro, eu". Tem algum problema? Não, não tem. Mas eu também quero entender qual foi o momento aonde você trouxe colaboração, onde você conectou pessoas, aonde você mostrou que não sabia. Aonde então, assim, não ter medo de ser sincero na entrevista, eu acho que é a principal dica aqui, porque como a gente comentou lá no início do nosso papo, para cada dia mais os recrutadores estão cada vez mais técnicos, e a gente sabe sim sobre as tecnologias, a gente sabe sim sobre o dia a dia na prática, então é muito importante manter aqui uma honestidade para se fazer um bom processo seletivo. Boa. Eu tenho uma pergunta para fazer para os dois, aí depois você complementa, Daniel. Vou começar pelo Wally. E eu vou falar um pouco pelo Sérgio, né, que assim como eu sou um creator também, a gente, né, compartilha muito conteúdo do banco para fora e cada vez que a gente compartilha um conteúdo, a gente leva no canal pessoas relevantes do banco. Cara, meu LinkedIn, meu WhatsApp, aqui no meu WhatsApp, chove de pessoas querendo entrar no banco. Como é a vida de vocês, você como marca empregadora, a Tami como recruiter, gerenciar tanta gente no dia a dia, porque eles, né, assim, como a gente vem falando aqui, a gente falou no longo do episódio, a gente sempre fala, né, nas nossas publicações, né, o maior banco da América Latina, né, e cada dia que passa as pessoas demonstram admiração, quem trabalha aqui demonstra muito admiração, se a gente não demonstrar admiração, a gente nem falaria, a gente não precisa falar mal, a gente não falaria. Então, a gente está falando coisas aqui que a gente sente, que é o que a gente está vivenciando no dia a dia. Mas como é que para você que vivencia a marca empregadora, olhem, tipo, conseguir, cara, gerenciar tanta gente deve falar com você, querendo entrar, pedindo dica, como que você lida com tudo isso no dia a dia? Principalmente as suas postagens. Você faz uma postagem lá, tem 200 pessoas ali compartilhando, curtindo, né? Como é que é para você isso? Eu tô nessa missão, né, de criar conteúdo, assim, eu adoro falar sobre a primeira cadeira da nossa carreira, então estágio, aprendiz, até uma cadeira júnior, assim, acho que trago algumas dicas nos meus conteúdos, assim, que conversam com essas pessoas. Algumas pessoas me acionam, querendo não só entrar aqui, mas às vezes falar de carreira, às vezes até pessoas aqui dentro me chamam, tipo, vamos tomar um café, assim, vamos falar sobre. Eu particularmente adoro, porque eu acho que é uma forma de eu aprender mais, assim. Quando você ensina alguma coisa, você fixa muito mais aquilo na sua cabeça. E falar de carreira é muito louco, porque cada um tem a sua. Então, eu falar de carreira com uma pessoa e contar da minha, ela pode não concordar com nada do que eu fiz. E acho que isso enriquece, assim, a nossa vida, o que a gente pensa. Eu adoro. Eh, no LinkedIn, algumas pessoas me acionam, eu tento responder todo mundo. Inclusive, se você quiser me chamar lá no LinkedIn, bater um papo, é o Walin, Wallin. Mas ajuda muito mais quando a pessoa é um pouco mais objetiva, assim, né? Então, eu quero saber isso aqui, eu quero que você me ajude nisso aqui, eu tenho curiosidade nisso aqui. Acho que funciona muito mais, né? Quando a pessoa traz ali, sei lá, uma pergunta mais abrangente, mais genérica, eu tento responder, mas às vezes não é a resposta que a pessoa quer ouvir. E aí se torna uma conversa um pouco mais longa, eu demoro um pouco mais para responder. Então, acho que para qualquer pessoa assim do Itaú, acho que as pessoas são muito abertas a conversarem no LinkedIn e tudo mais. Mas seja um pouco mais propositiva, assim, no que você quer saber. O que que eu quero com esse papo? O que que eu quero extrair dessa pessoa? Que informação que ela pode me ajudar? E já trazer ali na primeira mensagem, acho que funciona muito mais, assim. Tami? Boa. Gente, eu tô muito nessa missão Você é mais de que eu, né? muito mais. E aí, conectando com aquela pergunta, com o que a gente estava falando agora há pouco, de criar uma rede efetiva, eu sou a pessoa recrutadora da rede efetiva de muitas pessoas. Então, eu recebo muitas mensagens, assim, diariamente. É quase humanamente impossível responder todo mundo de bate-pronto, mas eu tento responder a grande maioria. Então,
Cara, eu acho que isso que o Elin trouxe é muito importante. Seja propositivo, saiba qual que é o seu propósito dentro do LinkedIn, saiba que tipo de conversa que você quer construir com aquela pessoa recrutadora. Não ter medo de recrutador, eu acho que isso também é uma grande dica, porque as pessoas às vezes têm muitos dedos, sabe, para perguntar as coisas pra gente, para querer saber. E, cara, a gente também é colaboradora, eu não sou só recrutadora. Eu sou a Tamires colaboradora também. E também posso falar sobre a minha perspectiva sobre o lugar onde eu trabalho, sobre a cadeira que eu sento, trocar sobre carreira. Eu gosto muito de falar sobre carreira também. Então, eu ainda estou na missão de responder todas as mensagens pendentes que eu tenho no LinkedIn, mas eu sempre interajo com as pessoas lá, sempre que eu tenho oportunidade, eu troco, eu faço questão disso. Pessoas que passam em processo comigo, eu faço questão de ir lá comentar, desejar as felicitações, de mostrar que, cara, eu tô te vendo também, mas, gente, tenham dó dos recrutadores, porque a gente recebe muita mensagem e, às vezes, não é que a gente está ignorando as pessoas. Eu recebi, inclusive, uma pessoa me abordou em um evento da Semana de Produtos e falou: Nossa, eu já mandei várias vezes mensagem para você, mas você nunca me responde, você não quer falar comigo, você é tão simpática pessoalmente. Eu falei: Olha, muito obrigada, mas é que eu não consigo. De fato, a gente recebe muita mensagem. Então, assim, aproveitem as oportunidades para se conectar com os recrutadores para além do LinkedIn. Eu acho que a gente tem ali um objetivo de zerar as nossas mensagens, mas é, tipo, impossível. Mas, de fato, trocar com a gente quando tiver oportunidade, nos eventos e etc. Mas a gente vai equilibrando os pratinhos, né? Da vida de recrutadora, saindo um pouquinho de recrutadora, olhando para o nosso LinkedIn pessoal, tentando responder a dúvida da galera, mas é um pouquinho disso. É o preço de trabalhar numa grande empresa, né? Cara, e eu vou assim, vou contar até, como diz o Daniel, aqui um caos aqui também, isso é muito engraçado, inclusive, né? Eu passei a entender esse lado depois que a gente vivencia, porque, por exemplo, eu não sou recrutador, eu não recebo muitas mensagens, milhares, eu recebo algumas, Mas né? você também é a rede efetiva de alguém. Perfeito. E assim, e eu sei que às vezes é difícil, por exemplo, teve um dia que eu recebi acho que umas 15 mensagens e o meu, não, parece que eu respondi às 14, ficou uma. E eu vi, tipo, 2 dias depois. Falei, putz, Você eu se sente esqueci. super mal. Super mal. Mas aí eu sempre achava, eu já fiz muito isso, tá? Chamava a recrutadora, mandava mensagem, às vezes ela não respondia. Eu falei, pô, ela não me respondeu, tal. Mas aí depois você começa a entender que não é fácil. Por exemplo, a Thames tem quase 15 mil pessoas, elas têm quase 15 mil seguidores no LinkedIn. 15 mil você acha que é pouco, mas imagina, se dos 15 mil, 2 mil mandar mensagem para ela, É imagina ela muita respondendo tanta gente, Isso né? as pessoas que me seguem. E tem pessoas que mandam mensagem que não me seguem, que não fazem parte da minha rede, que me abordam ali, me encontram nos eventos, manda mensagem ali de bate-pronto. Olha, não esquece de mim e tal. E eu falo, gente, vamos fazer o seguinte: vocês me seguem lá, me adicionam no LinkedIn e acompanham as publicações que eu vou fazendo. Porque, de fato, por mensagem, às vezes é muito complicado, ainda mais falando de recrutador. Eu acho que se a gente olha para outras carreiras e outras cadeiras de dentro do banco, a gente consegue equilibrar isso um pouquinho melhor. Mas falando de recrutador, assim, é bem difícil, porque de fato a gente é bem assediado. Como eu disse, somos a rede efetiva de todas as pessoas que querem entrar aqui dentro do Itaú. Então, mesmo por mais que elas não sejam quando a gente fala de carreiras digitais, eu recebo mensagens das mais diversas possíveis. Então, hoje, eu sou uma recrutadora técnica especializada em design. Mas eu também olho para produtos, mas eu recebo pessoas que querem trabalhar em agências, pessoas de contabilidade, pessoas de diferentes áreas que não são aquelas que eu recruto. Mas ainda assim, eu sempre tento atendê-las com muito carinho. Olha, gente, criem redes efetivas, adicionem todos os recrutadores e etc. Mas olha, é bem difícil. Não, Eu vou melhorar. mas você deu mais uma dica super importante, né? Porque se você olhar o seu perfil, eu olhei o seu perfil ali e eu vi qual frente que você trabalha.
Então, eu acho que é mais uma dica para a galera que, assim, Exato. poxa, você vai abordar, o Olin comentou isso, né? Para você ser direto, né? Você vai abordar um recruiter, veja no perfil, normalmente, ali, grande maioria dos A recruiters gente ali, sempre eles coloca. colocam qual é o perfil. Então, se ela tem um Exato. perfil de UX, designer, cara, eu sou tecnologia pura, eu desenvolvo em Java. Cara, não sei se faz sentido eu abordá-la. Posso segui-la e acompanhar, mas não sei se faz sentido. Faz sentido, às vezes, vou dar uma dica aqui também pra galera, que fiz isso muito, tá? Às vezes eu vou seguir a Tami, eu entro no perfil dela e vejo as reações que ela dá, que é, por exemplo, like, compartilhamento de outras vagas, e eu adiciono as Exatamente. pessoas, às vezes, que são da minha área, porque às vezes você compartilha, porque, claro, você tem a sua vaga que você compartilha, mas tem a vaga dos seus pares que você também ajuda a divulgar. Exatamente. E, Então, assim que você acha, né? gente, ação no LinkedIn, estar no LinkedIn é pensar estrategicamente. Eu acho que isso é muito importante. O Aline trouxe. Cara, você não precisa ficar soltando chuva de likes, chuva de comentários, mas você precisa ter uma ação estratégica, um racional muito estratégico. Então, muito disso que você trouxe, cara. A Tami é recrutadora de design. Ela olha para produtos também? Sim, ela olha, tá lá escrito no perfil dela, mas ela não olha para perfis tech. Então, deixa eu ir lá dar uma olhada. Quem é a rede da Tami? Quem são as pessoas que a Tami está sempre trocando ou compartilhando? Porque talvez essa pessoa possa me ajudar. Então, é muito pensar estrategicamente, né? E de fato, contribuir para essa construção de uma rede cada vez mais efetiva. Boa, você entendeu ainda, Nel. E você, recebe muita abordagem? Você é coordenador, normalmente coordenador também recebe um número alto, né? Eu recebo bastante abordagem de empresas oferecendo serviços, né? Isso é meio que comum dentro do LinkedIn, mas também recebo abordagens de pessoas buscando colocação na área de tecnologia, né? O meu know-how é maior de infraestrutura, né? E eu estou numa pegada também de segurança da informação, então eu acabo criando a minha rede afetiva atualmente com pessoas da área de segurança da informação, Boa. né? E isso é bem visível, né? Na questão até da timeline, né? Do LinkedIn, Exato. começa a te atrair mais pessoas, né? Antigamente não tinha aquela questão de ter seguidores, né? Você tinha que adicionar a pessoa de forma pura dentro da Exato. da sua rede. Hoje não, hoje você pode seguir a pessoa e usualmente depois você adicioná-la como um contato da sua rede, né? Mas é tudo o que a Thames falou, o que o Aline falou é super importante atualmente. Porque as pessoas, a gente, né, tem o grupo de vagas, e é engraçado, né? A gente conversa nos bastidores, né? Algumas coisas que acontecem lá, e às vezes as pessoas são muito imediatistas. As pessoas querem o negócio Muito. para ontem, posta uma vaga lá, e aí a pessoa já chega e fala, eu acessei o link está fora, ou não está funcionando. Fala, tá, mas faz uma pesquisa antes, né? Olha a informação, olha se realmente é aquilo que você deseja, né? Então, acho que é uma questão também das pessoas, quando elas vão buscar uma colocação, elas lerem um pouquinho mais, entenderem. É que você comentou, né, Thames? Você é uma tech recruiter, né, de um know-how específico dentro da Exato. instituição. As pessoas têm que ler um pouquinho antes, ler e entender, né, para falar, pô, eu posso utilizar ela como uma ponte, posso fazer uma investigação, entro no perfil dela, navego lá dentro, acho as pessoas que estão alinhadas com o que eu estou buscando, e aí eu vou lá e entro em contato com elas. Não preciso necessariamente entrar em contato com você, né, ou com a Aline, né? Então, uma dica super importante referente ao que a pessoa, né, a pessoa que está buscando uma recolocação ou uma nova posição precisa entender hoje dentro do LinkedIn. Boa. Boa, estamos chegando para o final aqui do episódio. O Olin, eu lembro que quando a gente, não sei se você vai lembrar disso, né? Quando a gente estava na semana de produtos, a gente fez um take lá muito legal. E você falou, em um minuto ali, falou dos pilares da cultura do Itaú, principalmente para quem quer trabalhar aqui. A gente falou muito de cultura aqui, mas você falou um pouquinho dos pilares. Eu não sei se você lembra disso. Eu queria que você repetisse o que você falou, que aquele gerou bastante. Se você não lembrar, vou te ajudando aqui, né? Mas você falou muito de cultura, que é o que a gente vem falando muito aqui, né?
a gente não sabe de tudo, um pouquinho de soft skill também. Então, eu queria que você colocasse aqui suas considerações finais, assim, fechasse com chave de ouro todas as dicas que vocês deram aqui, para realmente quem quer trabalhar aqui no banco ou em qualquer outra área e qualquer outra instituição, né? Que responsa, né? Vai lá. Lá na Semana de Tech, a gente fez esse vídeo. Só que, em minha defesa, a Semana de Tech é uma correria, muita gente. Aí eu gravei, tipo assim, uau, parecia que eu tava no programa de Silvio Santos, nas pegadinhas. Uau, cultura, não sei. Eu falei muito rápido e veio na cabeça. Mas, assim, a gente tem alguns pilares, a gente vai de turma, que é muito desse espírito colaborativo. A gente trabalha para o cliente, a gente é movido por resultado. A gente quer diversidade e inclusão. Acho que a dica de ouro para fechar é carreiras.itaú.com.br. Você encontra não só a nossa cultura no detalhe, então todos os nossos pilares, um pouquinho de cada pilar ali, um descritivo legal. Você encontra todas as nossas carreiras, um pouquinho ali você encontra informações do estágio, você encontra informações do trainee que abre agora em agosto as inscrições. Você encontra informação sobre os nossos programas, o Acelera, o Transforma, das carreiras ali do atacado, do varejo. O que é atacado, o que é varejo? Você encontra tudo lá. Né? Um pouco dos nossos compromissos de diversidade, de contratação de pessoas pretas, de contratação de Boa. pessoas com deficiência que você também encontra lá. Então, acho que é o grande cartão de visitas do Itaú, que acho que fecha todas essas dicas com chave de ouro. Eu acho que se eu puder complementar aqui a fala do Alim, galera, invistam na singularidade de vocês. Mais uma vez, não existe uma receita de bolo para fazer parte do Itaú. Você precisa ser você. Você precisa, antes de mapear o que é exigido por qualquer grande instituição, pequena, média, grande instituição, você precisa mapear o que você faz bem. O que eu entendo que eu sou boa? O que eu acho que são as minhas fortalezas e talvez isso aqui não seja uma fortaleza tanto assim. Invista nas suas fortalezas na hora da entrevista. Então, quando você estiver conversando com a pessoa recrutadora, evidencia isso. O quanto você é bom fazendo A, B, C ou D coisa. E, com certeza, essas habilidades vão se conectar com os pilares de cultura daquela instituição na qual você quer fazer parte. Quando a gente fala aqui do Itaú, eu acho que é muito disso do que a gente observa. Então, a sua singularidade é diferente da sua, que é diferente da minha e diferente da do Alim. E todos nós fomos contratados aqui olhando coisas completamente diferentes, habilidades totalmente diferentes, mas que se conectam muito à nossa cultura. Então, eu acho que a minha dica é exatamente essa: foque naquilo que você é bom, nas suas habilidades, não só as técnicas, né? Construa um bom storytelling. Eu acho que isso é ótimo. Então, você faça um bom gerenciamento de tempo. Eu acho que para além das habilidades comportamentais aqui, então olhar, putz, eu tenho 30 minutos para fazer uma boa entrevista, eu preciso vender o meu peixe ali em 15 minutinhos. Então, treine, sabe? Treina ali, contar um pouco da sua história, contar um pouco do que você faz bem e por que você faz bem aquilo, que eu acho que é isso que vai dar o brilho no seu perfil para que você também possa fazer parte um dia do time junto com a gente. Não, perfeito. Eu acho que eu vou dar 1 centavo de contribuição aqui também, que eu falo... Centavo não, R$1 milhão. Não, 1 centavo. Exatamente, muito vamos pensar valor. E, cara, alto. e eu falo isso para todo mundo que me pergunta, tá? Eu acho que quando a gente dá alguma dica ou sugestão, eu acho que a pessoa não pode querer trabalhar aqui no Itaú só porque tá hypado trabalhar. Exato. Porque todo mundo fala que é legal. Eu acho que você tem que olhar a cultura principalmente, né? Carreiras.itaú, entender um pouco da cultura e ver se você se encaixa nessa Se cultura. faz sentido para você Se e para faz o seu sentido. perfil, exato. Né? A gente tem vários programas aqui que a gente fala, né? Mas eu acho que você não pode querer só porque está hypado, porque o Itaú é o maior banco da América Latina. E não tem só o Itaú de grande empresa, de grande instituição. Né? Tem várias. Eu acho que você tem que ter propósito.
Eu tinha um propósito, eu sempre tive vontade, porque eu admirava o banco. Sempre acompanhei o que ele vinha fazendo e eu me encaixei, né? Daniel me conhece há muitos anos, ele sabe, pô, eu tinha vontade de trabalhar, falou, Itaú é um lugar que eu tenho, eu sempre fui um cara mais de tech, né? E eu sempre tinha esse estigma, o Itaú eu tenho vontade, mas cara, é um banco, como é que será que é lá? E aí, como a gente começa a estudar a cultura, conversar com as pessoas, a gente entende que é diferente. Então, assim, não queiram só porque é a Itaú, é porque tá hypado, porque a gente tá falando muito Exato, bem, porque às vezes o que funciona para mim, como a Thames falou, não funciona pro Daniel, exato. entendeu? Então eu acho que ele tem que olhar muito essa cultura de entender se faz sentido mesmo para a carreira dele, né? Olhar para a vaga, acompanhar as pessoas que sempre estão falando e ver se faz sentido. E trocar com as pessoas, né? Trocar Exatamente. muito com as pessoas, né? Antes de você tomar essa decisão, né? Então, eu acho que faz muito sentido. Não é, Daniel? Ter essas suas considerações finais para a gente encerrar aqui com chave de ouro esse. E, inclusive, Daniel, você não trouxe seu bloquinho de anotações, né? Porque quando a gente grava lá no online, você só fica lá anotando. Hoje você não quis passar essa vergonha, né? Não ia dar, né, pra ficar aqui anotando aqui, aí ia ficar anotando, ia cair no chão, ia ser complicado, né? Mas bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, né, que eu, como não sendo ainda um colaborador do Itaú, né, estar presente aqui, conheci duas pessoas maravilhosas, sabe? O Olim, cara, sem palavras o que você falou, um pouquinho da tua carreira aí, e o que você contou, um pouquinho do LinkedIn, acho que é inspirador para muita gente. Acho que tem muita gente que não pensa da forma que você pensa. Eu acho que isso é muito bacana da sua parte. E isso a galera vai assistir depois aí vai falar, pô, verdade, o LinkedIn ele pode ser o livro da minha carreira, da minha vida e vai ficar lá para sempre, né? E a Thames, pô, Thames de uma possível militar, né? E A trabalhou recrutadora. a recrutadora, né? Lógico que você pode ter em alguns momentos, acho que aquele pontinho lá militar no processo de recrutamento, né? Mas também excelente profissional. Gostei muito de conversar com ambos, né? Desejo sucesso para todos Obrigada. vocês, né? E acho que eu saio daqui um pouquinho mais com conhecimento nessa parte de recrutamento, né? Recrutamento, seleção e como até se portar em algumas situações, né? De forma digital e de forma presencial, né? Então acho que é isso. Não anotei, Sérgio, mas as dicas foram o quê? 8 dicas, 9 dicas? Muito mais que Foi isso. muito mais que isso, né? E dicas valiosíssimas, que valem mais do que um centavo. Bem mais. Ah, tá. Olhem, suas considerações finais, então. Eu queria muito agradecer a vocês. Eu acho que o Sérgio, que a gente já é amigo há um tempo, né? E agora o Daniel, que a gente se conheceu hoje, mas assim, foi ótimo, adorei participar. E acho que o 6 e Byte sempre vai ter um lugarzinho aqui no Itaú. Então contem com a gente para promovermos conexões. E valeu, eu acho que espero ter contribuído aí com as minhas dicas, um pouco da minha visão, principalmente para quem está no começo de carreira. Eu acho que eu tenho o grande privilégio de conseguir enxergar a carreira de uma forma mais leve e simples nesse começo de carreira que normalmente é mais atribulada, assim. Então, contem comigo, meu LinkedIn tá lá, o Alim, me chamem, vamos bater papo. E acho que é um pouco disso. Thames. Ai, gente, queria muito agradecer vocês também. Para mim é um super privilégio. Como eu disse, gosto muito de falar sobre carreira e eu acho que carreira renderia mais uns 4, 5, 6 episódios aqui. Tem muita coisa para falar sobre carreira, mas essa pincelada que a gente conseguiu trazer aqui de boas dicas para que a galera consiga se munir de informação e conseguir colocar em prática essas boas práticas aqui que nós trouxemos, mas agradecer mais uma vez, contem muito comigo, estou muito feliz mesmo de poder ter vindo aqui, compartilhar um pouco do que a gente sabe. Enfim, pessoal, quem quiser trocar comigo, quem quiser me seguir ali na rede social, no LinkedIn eu estou como Tamires Garcia, então podem me procurar, me seguir, mandar mensagem, enfim, é isso. Comenta aqui.
pra gente fazer uma parte 2 futuramente. Isso mesmo, para chamarem a gente para voltar. Isso aí, Ó, queremos. eu vou até falar uma coisa aqui que é um gancho para 2. Quando a gente falou que ia gravar tudo, muita gente do mercado queria participar para fazer pergunta. A gente falou, não, nesse momento a gente vai fazer só a gente mesmo, mas quem sabe numa segunda a gente tenta trazer alguém aqui para tirar dúvida que é de mercado, Muito legal. né? E eu queria até agradecer vocês. A gente sempre fala isso. Nós convidamos pessoas que a gente admira, né? Então, ou a gente conhece, a gente não precisa conhecer a pessoa há muitos anos. A gente Sim. se conecta com pessoas nas redes, olha o histórico dela, acompanha ela um tempo e fala, pô, dá muito match. Então a gente gosta de trazer pessoas que a gente admira, que a gente vê que tem propósito, a gente não quer levar pessoas por levar, para hypar, mesmo porque a gente não busca isso, a gente não busca like, a gente busca agregar. Eu prefiro que tenham 10 visualizações, mas aquelas 10 visualizações gere valor para alguma pessoa, do que ter milhões e ser só mais uma visualização e não gere valor. Então vocês, pô, agradecer demais vocês, assim. Pra gente, eu fico muito feliz, fico muito emocionado. Eu já conheço a casa, mas, por exemplo, poder gravar aqui, poder falar de carreira, poder falar do nosso trabalho, do nosso dia a dia aqui, para mim é muito gratificante. Para o Daniel, acho que também, que ele veio do mercado, mas veio aqui conhecer um pouquinho a nossa casa também. Fui tomar um café com ele lá, mostrei um pouquinho. Então, assim, agradecer demais vocês pelo tempo, pelo convite de a gente estar aqui. E, de novo, né? Portas abertas, Easybyte tem sempre portas abertas para Muito eles, né? Então, bom. sempre, sempre mesmo. E aí, galera, a gente vai deixar no final, ali na descrição do vídeo, o LinkedIn da Tami, LinkedIn do Wallin, Connecting, mas mandem mensagem com um propósito para eles. Para mim, para o Daniel, pode mandar a mensagem que vocês quiserem, que vocês já mandam lá qualquer coisa mesmo, a gente vai tentando responder, tá bom? Entre no nosso grupo de vagas. Eu sou uma pessoa que sempre vejo uma vaga aqui do banco também, ou até fora, eu sempre estou compartilhando lá. Então, você que está me perguntando de vagas no banco, eu sempre falo, gente, vá lá no nosso grupo de vagas, que eu descubro, o pessoal passa uma vaga para mim, eu já compartilho lá, né? Então, é o melhor canal ali que a gente vai compartilhando, tá? De novo, agradecer vocês assim do fundo do meu coração, tá? Obrigada. Conta com a gente, vamos de turma. Vamos de turma. Beleza, pessoal? Finalizando aqui, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sino, nos sigam lá no Instagram, a gente está postando muita coisa legal no Instagram. Em breve, vários cortes aqui da Tami, do Wallin, várias frases aqui. A gente sempre pega as frases, principais frases, e a gente compartilha nas nossas redes, tá bom? Fiquem bem, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Tchau, tchau, valeu, gente. Tchau, gente. tchau.